Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento. Hoje dia 11 de setembro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem pessoal? Ibovespa hoje, tá? Dia aí de forte alta, não do índice Ibovespa, mas sim das nossas ações brasileiras que trabalharam aí 90% das ações aí trabalhando um dia mais positivo. Isso não reflete no índice em si do Ibovespa, dado que Vale e Petrobras, que são os dois ativos que têm o maior peso na composição do índice, foram dois ativos aí travados. Vale apenas 0,78 positivo no fechamento, Petrobras negociando não, né? Já houve fechamento, então 0,38 negativo. Então, por isso que a gente vê a maioria das ações ali subindo, alguns ativos até tendo uma distorção forte de preço para cima, mas o índice de Ibovespa nesse lenga-lenga, tá? Muito por conta aí de... E Itaú também, tá? Porque Itaú também tem o peso alto na composição e negociou hoje a 0,18 apenas positivo, mas só esclarecendo isso para vocês. Partindo para o dólar, um dia mais contido, né? 0,32 ali negativo. Confirmou mais um pivôzinho de baixo, porque ele faz o fechamento abaixo desse fundo, dando sequência nesse movimento. Próximo alvo, essa região de 5.350, que relembrando, é uma zona de suporte de médio prazo. Tá? Deixa eu só pegar aqui o meu trend view, que eu não tinha separado aqui cabeção. Deixa eu só tirar aqui. Tá até rolando uma operaçãozinha no Forex aqui, mas deixa eu tirar isso aqui porque não é o que nos importa. S&P 500, tá? Hoje sobe forte, 0,85. Tá? Lembra que eu comentei ontem com vocês o porquê que essa alta hoje já era a expectativa de alta? Deixa eu colocar aqui. Porque ontem, né, olha, ontem não, mas no decorrer aqui, olha, dessa semana, tivemos a captura de liquidez desse último fundo e aí abriria espaço para um novo movimento de impulsão seguindo esse contexto e tirando de exemplo os próprios movimentos aqui anteriores, tá? Onde nós tivemos, nesse mesmo exemplo aqui, ele nivela fundo, minimamente ele perde o fundo e aí abre uma impulsão. E aqui de novo, né, ele nivela o fundo, ó, tem fundo, minimamente ele perde esse fundo, então a partir desse momento ele ganha expectativa para voltar a retestar a máxima e nesse caso aqui renovar a máxima. Tá? Então um bonito movimento aí do S&P. No dia de hoje segue forte movimento de alta. O Nasdaq acompanhando também 0,66 de alta, um pouco mais fraco. Né? Aqui ainda não chegou a romper a máxima, deixa eu ver. Chegou a violar a máxima, mas ainda não confirmou, porque precisa de um fechamento acima. Tá? Mas a expectativa também segue aí de alta. Ok? Vamos só dar uma olhada no volume. Volume bem forte nessa impulsão aí do S&P 500 no dia de hoje. Tá? O Dow Jones, também forte movimentação de alta, né? Então agora fica claro o pivô, colocando aqui pelo gráfico diário, uma bonita barra de impulsão, depois de um reteste, uma região de defesa, entra impulsão compradora novamente, e aqui o mesmo cenário, olha, violação de fundo, perna de impulsão, né? Olha, violação de fundo, perna de impulsão, que renova a máxima aqui anterior, olha. Tá? Então eu espero que esses contextos que eu tenho colocado aqui para vocês, começando a comentar que faz parte das coisas que eu tenho estudado, eu espero que esteja agregando de alguma forma para vocês, assim como para mim, apesar de 4 anos já fazendo análises, enfim, tem me agregado pra caramba esse outro método de leitura, beleza? A observar coisas que eu deixava passar no gráfico, tudo bem? Então eu espero que isso também acabe ajudando vocês aí. Também forte movimentação, podemos projetar essa última impulsão de alta aqui, olha, e ter o alvo do Dow Jones. Deixa eu só arrumar aqui minha Fibo, 0, e acho que é isso. Próximo alvo, 46.620 pontos. Lembrando que o índice do Dow Jones é o índice industrial lá dos Estados Unidos. Tá? O DXY segue aqui ainda mais fraco, brigando nessa região. Caso venha perder os 97 dólares
tem mais uma tentativa de se segurar nos 96, mas o alvo passa a ser a região lá dos 95 dólares. Temos minério de ferro corrigindo após o movimento de pivô, movimento super normal, correção super saudável, expectativa de continuar esse movimento para cima. Tá? O ponto de defesa fica um pouco mais aqui para baixo, possível formação de fundo ascendente de padrão de continuidade. Tá? Então essa região aqui, deixa eu só dar uma escurecida nisso aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Tá? Deixa eu escurecer um pouco mais esse aqui. Depois, se precisar, eu volto ele. Chique show, beleza? Então o setor do minério de ferro também ganhando força. Petróleo segue lateral, não tem nada interessante. O ouro abriu uma correção aí no dia de hoje. Prata, 1% de alta, né? Um pouco diferente aí do ouro que negocia 0,18 negativo. Hoje mais um dia que quase cravou o alvo lá, né? Já dá para considerar que cravou, né? Na região dos 41 dólares e 80, próximo alvo a região lá dos 44. Quem me acompanha aqui mais tempo lembra que eu falei quando estava aqui embaixo, né? Olha, que eu não estava com tempo para fazer essa pesquisa, enfim, ficar procurando isso porque eu estou vendo outras coisas. Mas eu dei a dica para vocês de procurar sobre ETFs de prata, mineradoras que eram envolvidas com questão de prata, exatamente fazendo essa analogia de teve ali empresas listadas na bolsa lá de fora de mineradoras de ouro que explodiram. Então, como o prata geralmente anda um pouco mais atrasado do ouro, eu tinha comentado isso para vocês quando a prata estava aqui a 32 dólares, tá? Quem seguiu aí se deu bem, né? E não foi o meu caso, tá? Se eu tivesse com tempo para ter pesquisado, talvez eu tivesse comentado aqui, mas eu não fiz isso. Mas eu dei a dica para vocês. Que mais? As criptos, né? Bitcoin também reage hoje, sobe aí 0,30. Resistência só lá em cima no 123, por enquanto ainda está sem força, né? O Ethereum também dá uma reagida hoje, mas não vejo nada demais. Movimento mais lateral em topo. Não vou nem perder muito tempo aqui, já me estendi demais. Onde o SDT ganha mais força, agora é legal. Ó. Agora é legal. Comentei com vocês de possibilidade de compra aqui, para quem queria fazer uma operação focada aí nos próximos meses, né, até o final de ano. Ondo, aqui, olha, só voltar os vídeos aí, falei para vocês, região aqui importante, bonita. O papel ganha tração mesmo, voltando a negociar acima de 1 dólar e 30, tá? O meu primeiro alvo é retornar lá para o topo histórico. Tá? Ela voltando para 2 dólares, a posição que eu montei aqui já dá 100%. É 100%? Dá 150%, né? Chique show. Link USDT. Também voltando a ganhar força, olha. Cara, essa aqui eu não sei não, tá, cara? Se ela beirar os 28, 30 dólares aqui, eu já tô pensando em fazer uma saída parcial com pelo menos 25% da minha mão. Tá? Não sei, vou pensar ainda. Esse volume aqui, olha, tem grande chance dessa movimentação dela vir tentar romper esse topo, falhar e jogar mais uma perna de correção para baixo nos 19 dólares, tá? Não sei, vamos ver ainda. Por enquanto não faço nada, tá? Meu alvo principal é retornar para o topo histórico, lá nos 50 dólares. Aqui eu quase zero minha posição toda se voltar para cá, tá? Se voltar para cá, eu zero ou vou ficar só com 10% da mão e aí é o verdadeiro seja o que Deus quiser. Se derreter e for a zero, beleza, mas 90% do lucro eu vou tirar, né? E eu falo de link para vocês aqui, ó, isso aqui há anos, tá? Isso aqui eu falo de link para vocês desde quando ela tava aqui, ó, R$6, R$8, R$10, mas enfim. Voltando para nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver a análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise no dia seguinte. Beleza? E pessoal, outro lembrete, tá? Quem já estiver posicionado em algum ativo, tiver com dúvidas sobre stop loss, sobre saída parcial, sobre alvo, sobre conduzir a operação ou não, onde eu encerro, onde eu coloco meu stop, caso você esteja posicionado em alguns ativos e queira a minha opinião sobre, é só deixar nos comentários o ativo que você está posicionado e o preço médio. Tá? E colocar se é médio prazo ou curto prazo, porque aí são contextos diferentes que eu vou analisar. Mas caso vocês queiram, eu
dou essa moral aí pra vocês, beleza? Mesmo a maioria das pessoas que sempre assiste o vídeo aqui e não deixa nem o like no vídeo, mas tudo bem, né? Inclusive eu nem vou ficar mais pedindo like, porque eu já falei pra vocês que eu nem gosto de ficar pedindo isso. E assim como vocês, eu também acompanho estudos e vídeos no YouTube todos os dias. Já disse, chega até a ficar doido. Mas eu vejo muita aula pro YouTube. E uma coisa que me irrita é a pessoa ficar toda hora relembrando de like. E pessoal, deixa o like. E pessoal, não sei o que, deixa o like. Aí volta pro conteúdo, pessoal, não esquece o like. Pessoal, não sei o que. E eu não gosto dessas coisas. E eu não vou ficar fazendo isso aqui. Eu sempre falava a questão do like no início ali, porque é normal do vídeo, né? Putz, se inscreva no canal e deixa o like se gostou do conteúdo, porque uma coisa é fato. Se você não gostou do conteúdo, mas você fica assistindo o meu vídeo todos os dias, tem alguma coisa de errado. E não consegue deixar o like nem para ajudar, porque eu já falei que a intenção da curtida, do like, não é por vaidade minha. É para conseguir entregar o conteúdo gratuito para mais pessoas. É simplesmente por isso. Então eu não vou ficar falando de like aqui. Beleza? Viva 3. Forte movimento, né? Hoje puxou, olha. O papel não voltou para a região que nós estávamos esperando, né? Um pouquinho mais abaixo, ó, nos 26,46. Já entra bastante pressão compradora. Forte fluxo comprador. Muito bom para quem já está posicionado no papel. Tá? Era um ativo que eu estava aguardando correções mais para baixo. Mas tá com cara aí de querer continuar o movimento já com urgência, tá? E aí se a gente trazer esse cenário um pouco mais micro aqui, olha, ele tem a possibilidade de já querer esticar, né? Porque ele já faz movimento de impulsão, olha, ele faz uma manipulação, né? Olha, corrige 1, 2, rompe a máxima, 3, manipula esse fundo interno e a partir desse momento ele tem a expectativa de jogar mais um movimento de impulsão. Relembrando, é contexto de leitura que eu venho estudando, que eu comentei ontem com vocês, que é algo que eu estou prestando atenção, que quando ele faz essa manipulação de um fundo, já abre espaço para uma tentativa de perna de impulsão. Tudo bem? É claro que eu não vou só usar isso para tomada de decisão, mas é algo que já ajuda pra caramba, principalmente se você quer tomar algumas entradas ali, mais no intraday, enfim, olhar esses cenários no movimento do diário, querer procurar uma entrada nos 15 minutos, por exemplo. Mas é isso, tá bom? Então ele faz essa manipulação, a partir desse momento ele ganha espaço para tentar fazer mais um movimento de impulsão para cima, tá? Quem já está posicionado, por enquanto, cara, o stop, quem quer proteger mais no curto prazo, 25,90 aqui. Aí médio prazo, quem quer dar um pouco mais de espaço, 23,70, dependendo do preço. Médio também pode ajustar um pouco mais para cá, tá? O papel tem alvo aqui em cima, nos R$33. Olhando pelo gráfico semanal. E lembrando, tá? Esse aqui foi um ativo que eu espero que vocês tenham conseguido pegar, mas eu cantei a bola para vocês aqui embaixo, nessa região. Depois mais aqui para cima, eu não vou lembrar exatamente onde, tá? Aqui para trás também, olha, nesse primeiro movimento de impulsão, tá? E aí o que eu digo para vocês de manipulação, olha lá, ó, tem esse fundo, tem esse fundo. Antes dele fazer essa pernada no semanal, o que ele vem fazer, olha? Ele perde o fundo e aí ganha espaço para lançar o movimento de impulsão, tá? O alvo aí para Viva 3, 33,50, tá? Lembrando que o papel, apesar dessa forte impulsão de alta, trabalha numa lateralidade com range amplo. Cirela, eu também comentei com vocês, mas foi mais para médio prazo, né? Para o curto prazo foi outro papel também que eu estava aguardando a correção um pouco mais para baixo aqui, olha. E ele acabou não descendo para cá, né, perdendo esse fundo, enfim, deu mais uma arrancada, ó, ótimo fluxo comprador. Eu tinha comentado com vocês essa possibilidade, mas olhando para o gráfico semanal e principalmente o mensal, né, que eu falei, cara, isso aqui está com muita cara de renovar a máxima história por conta dos padrões de continuidade que ele vem deixando. Tá aí, no curto prazo, acabei ficando de fora, né, estava esperando a correção um pouco mais para baixo, e aí aqui ele faz o mesmo cenário para vocês, aqui, olha, movimento de impulsão, faz um aqui, o que ele faz antes de lançar o outro movimento de impulsão? Perde minimamente o fundo, minimamente, né? E aí lança mais uma impulsão para cima, renovando máxima histórica. Ótimo movimento, né? Nós tínhamos usado as médias aqui, olha, se eu não me engano eu falei de médio prazo para compra ainda para vocês, tá? Que aqui, olha, entrada nos 27, ou um pouquinho mais aqui embaixo, com stop aqui, né, naquele sentido de montar a posição. Enfim, deu bom, tá? Deu bem bom aí, Cirela. Do setor imobiliário, né? Um dos papéis mais fortes aí, tá?
o fluxo aqui também de compra, olha, é uma pena que no curto prazo eu fiquei aguardando um pouco mais para cá. Se não me falha a memória, eu falei de compra ainda para vocês aqui, olha, quem queria tentar um pouco mais arriscado aqui, considerando a quebra menor aqui, olha, ele faz em menor escala, impulso, corrige e vai embora. PECAR 3 volta a corrigir, 5% de queda hoje. Mais para baixo aqui, buscar por validações de compra nessa região aqui dos 3,80. Só não dá para pegar já no reteste porque essa barra hoje veio muito forte. Tá? Então deixa o preço testar essa região aqui e avaliar como vai ser feito esse reteste. Aí você pode jogar por 60, 15 minutos para dar uma olhada. Caixa Seguridades, não vejo nada. Eu tinha comentado com vocês de compra desse papel aqui embaixo, né? Olha, quem pegou, deu para pegar aí 6%, olha. Né? Deu 6%. Agora entra muita agressão vendedora. Esse movimento de alta tem cara de correção, então é muito mais provável que ele volte para retestar esse fundo dos 13,18, 13,15 e perdendo esse suporte, abre espaço para o papel voltar lá para 12,30, tá? Porque esse movimento aqui tá com cara não, né? De correção, olha. Não tá com cara de impulsão, não tem volume de compra, não tem nada, movimento que sobe se arrastando, em formato de bandeira, o papel já vem aqui entregando um flow de baixa, né, quebrando os fundos aqui anterior, olha, volta, testa uma região de suporte de médio prazo, entra a defesa compradora só para fazer o pullback, né, ele testa a região de 50%, topo anterior, não ganha força para passar daqui para cima, e tirando toda essa lambança do gráfico, resumindo o movimento é isso, perna 1 de impulsão, perna 2 de correção, topo descendente dessa impulsão, expectativa de voltar a testar esse fundo, perdendo esse fundo, aciona o pivô de baixa, tá? Braskem, eu tinha comentado ontem com vocês, e aí olha nos 15 minutos o que ele fez, tá? Exatamente o que eu desenhei ontem aqui para vocês, olha. Quem tava esperto pegou nos... Ó, tá vendo? O diário com gráfico de 15 minutos. Eu não vou explicar todo o contexto do diário de novo, porque eu já estou me estendendo demais aqui, tá, pessoal? Mas olha lá nos 15 minutos, olha. Movimento de expansão, região de defesa aqui embaixo. Testou aqui, olha, deu compra. Aqui já dá para pegar no reteste. O stop um pouquinho aqui embaixo. O stop de 1,21, cara. 1% de stop. 10 centavos de stop por ação. Você consegue fazer uma entrada pelos 15 minutos... E lembrando que você pode carregar ele pelo gráfico diário, olha, porque esse é o cenário que eu estou olhando, tá? E até aquele movimento seria melhor ainda se ele tivesse perdido essa mínima, olha. Mas ainda não perdeu, então torna isso um pouco mais arriscado. Mas enfim, 1% de stop. Para tentar levar até aqui, olha, 9,30. 9,30 não, tá, pessoal? Eu levaria 9,30, ó, tô viajando. Até o topo aqui, ó, no mínimo 9,60. Tá? Então, um stop de 1%, o primeiro alvo de 6, ó, 6 para 1. Aí aqui no topo eu faria saída parcial, né? Porque eu não sei se ele vai romper, então eu já faço saída parcial aqui e tiro o meu risco. Mas enfim, o contexto lá nos 15 minutos alinhou ainda. Tá meio fraco, falta entrar um pouco mais de volume comprador, mas deu o contexto. Azul 4, não vejo nada, tá? O papel que hoje faz uma impulsão de alta, quebra seus últimos topos aqui, né? Olha, eu particularmente até excluí o papel na minha grade de cotação, tá? Mas, ponto aí que eu fico de olho no papel, cara, tem essa região aqui embaixo, de bloco de defesa, e tem um FGV aqui, olha, que é um gap entre barras, que é a mínima dessa barra até a mínima da barra seguinte, olha. Então, sempre que vocês olhar a linha cinza, vai ser um FGV, gaps entre barras. E a linha azul, região de demanda. Como nesse caso elas estão juntas, para não ficar uma bagunça, eu vou considerar um só. Então toda essa região aqui, olha, do 0,94 centavos, tá? É a região que eu fico atento. Eu fico atento não, né? Porque eu não estou acompanhando mais o papel. Mas quem está olhando, deixando validações de compra aqui, dá para buscar por compras, tá? E aí vocês podem me lembrando aí nos comentários que eu vou atualizando. Raiza 4 não vejo nada para fazer, esse movimento de alta por enquanto só pullback, né? O papel caiu em linha reta, não tem nada para fazer aqui. Cosan também não vejo nada para fazer, só corrigindo o movimento todo de queda, por enquanto não vejo nada. O que me faz procurar compras no papel mais confortável, né? E aí olhando mais o gráfico semanal, é se ele quebra esse topo aqui, olha, foi o último topo forte. E aí se ele quebra esse topo,
na correção, né, ele gera esse bate e volta. Se ele quebra esse topo aqui com impulso de compra, precisa de volume comprador, o papel fazendo o processo de correção, eu busco por compras. Mas nesse momento em específico, não vejo nada, tá? Só quem pegou lá embaixo na contratendência operando volatilidade, ok? E aí, se for considerar um movimento menor no gráfico diário, ele quebra esse topo. Região de defesa tem só aqui embaixo, né? De bloco de defesa tem só essa região aqui. Deixa eu ver se tem um FGV aqui, né? O gap entre barras. Dá para considerar aqui, olha. O papel voltando aqui dando validações de compra. E aí não é para comprar no reteste, tá? Esses casos aqui tem que esperar o ativo chegar, porque é trade de contratendência. E se ele deixar validações de compra aqui, buscar um ponto de entrada, se esse for o caso. Mas não clicar só pelo fato dele chegar aqui. Tá? É a região aí dos 6,50. Pague menos, bem bonito o papel, né? Já tinha comentado aqui com vocês. Acho que essa entrada de curto prazo eu falei nos vídeos fechados aqui da Capitalizo, mas que acabou ficando de fora porque ele abriu com gap aqui de novo, mas na região de fundo, olha a manipulação aqui embaixo, rompe minimamente o fundo, ganha espaço para que isso aqui seja um movimento de impulsão. Né? Depois eu marquei aqui como possibilidade de recompra no curto prazo, ele não volta, está com cara de ir embora direto. E tratando isso do médio prazo, PM 2,80, RP nos R$4, show de bola. O stop de médio prazo fica muito claro aqui, tá? O stop é a mínima da semana passada, que foi a mínima que fez a manipulação do fundo interno e provavelmente gerando um movimento de impulsão até o momento, tá? Então esse fundo aqui, ele só passa a ser válido, claro, quando houver renovação de máxima desse movimento, mas já é um bom ponto para você colocar o seu stop aqui embaixo, olha, a região dos 3,42. Nessa zona aqui dos 5,10, 4,90, dependendo de como o preço chegar ali, eu finalizaria o trade, tá? Você pegou em 2,80, daria aí 72%, porque é uma região importante de resistência aqui para trás, onde ele pode sentir dificuldade, e aí você zerando a posição aqui, olha, 72%, qualquer correção que o papel fizer novamente de toda essa impulsão de alta aqui, olha, se de fato ele vier para cá, né, porque eu não sei e ninguém sabe, mas caso seja esse o contexto, seguindo essa tendência de alta, zeraria aqui com 70% em média da operação, e numa eventual correção aqui, olha, ficaria aí com caixa para remontar a posição no papel, ok? Para depois... Aí acima aqui do 5,16, o papel trabalha com região lá em cima, olha, de resistência. Mas aí é outro caso, tá? Isso aqui vai demorar. Alvo 4,90, stop 3,43, stop gain, né, no caso. Posi 3, como eu disse, tá? Aqui não tem o que fazer, né? Esse preço já deveria ter sido estopado. O que tem para fazer agora é stop aqui no 388 e rezar para o papel voltar a subir. Tá? Não tem o que fazer. O preço está muito longe do preço de entrada, né? Já deu diversas oportunidades para zerar a posição técnica. E agora é torcer para o papel voltar. Tá com seu stop de segurança nos 3,88. Se a partir daqui dos 4,30 o papel volta para 5,70, você sai no 0 a 0. Beleza? RANI 3, PM 6,85, se for médio prazo, cara, é válido fazer uma saída parcial nessa região, tá? Aqui dos 8,35, olha, 6,85. Ó, 21%, você pode pensar em fazer uma saída parcial aqui, 21%. O seu stop, você pode colocar o seu stop aqui, olha, stop de médio prazo. 6,95, ou se quiser proteger um pouco mais, região do 7,30 também é válido, tá? Eu deixaria aqui no 6,93, tá? Por isso, a parcial é aqui em cima. Tem um ponto importante de resistência para o papel, aqui na região dos R$9. Outra opção é colocar uma parcial aqui um pouco antes desse range, né? Na região dos 8,80, 8,70, ajustar o stop para cá e deixar o trade andar. Tá bom? Tem espaço, ele pode corrigir normal até para cá no 6,760. Inclusive, se ele volta para essa região, pode dar possibilidade de compras novamente para o curto prazo. Tá? Mas bem bonito o papel.
Não tem motivos para sair não. Roxo 34, 10,90 PM, RP 14,10. Aqui fica ruim, né? Porque ele sobe em linha reta, então... Cara, o stop aqui embaixo 10,70. Eu não deixaria aqui, tá? E aí é ruim para colocar aqui, né? Olha, porque tudo isso aqui é uma perna de impulsão. Então você pode ser estopado só no movimento de correção desse movimento. Só que se deixar o stop aqui embaixo, ele fica muito longe. Então, cara, dá para colocar o stop aqui, ó, 11,55. Se quiser proteger mais, 12,66, como já fez saída parcial. E o alvo retornar para esse topo aqui dos 15,75, tá? Ou como já fez saída parcial, quer carregar o residual, só coloca o stop aqui e vai conduzindo o trade, tá? Vai conduzindo a operação. Os Minas eu comentei com vocês há 2 semanas atrás, né? Deu compra aqui de contratendência. Deu possibilidade de fazer uma saída parcial aqui em cima, né? Olha, no primeiro reteste. O stop eu manteria aqui embaixo, tá? É um ativo que eu pagaria para ver aí. Se ele ganha força para voltar aqui, olha, 5,50, tá? Que seria ele retestar região de linha de tendência de baixa aqui de curto prazo, tá? Então já fez uma saída parcial aqui, da onde eu comentei, chegou a dar 16%, olha. Foi 16? Deixa eu ver certinho, porque foi pelo semanal, né? Chegou a dar 16%, ó, 14,90. Vamos fazer a saída parcial, manter um stop lá embaixo e ver se o papel volta aqui para 5,55, tá? Ele pode só corrigir aqui, bater e vral para baixo, beleza? Mas tem um suporte aqui de médio prazo, então eu pagaria para ver. Semin 3, cara, eu vejo a possibilidade de compra um pouco mais aqui embaixo, 4,99, o stop lá no fundo dos 4,74, um stop de 5%. Nessa região de topo de 5,42, fazer uma saída parcial de quase 2 vezes o risco. E o restante tentar conduzir, tá? Porque trade de alinhamento de fluxo, né? Uma movimentação de alta. O papel trabalha nessa consolidação aqui embaixo, que está nessa trava do último movimento de alta. Ele já rompe minimamente o fundo, faz uma impulsão, corrige, manipula esse fundo aqui. Aqui embaixo nos 4,99 vejo uma compra com stop lá nos 4,74 para tentar levar o papel para cima. BBSE3 não vejo nada, o papel está lateral. Beleza? Vou ficando por aqui, já acabei me estendendo demais, mas espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigado aí o Celso pela sugestão ali do aplicativo, não, da inteligência artificial, né, para ver se eu consigo traduzir, enfim, me auxiliar nos conteúdos em inglês que eu separei aqui, que eu ainda nem comecei a olhar os inglês, porque vai ter que ser legendado, né, porque eu não sei inglês. E é isso, tá? Muito obrigado aí pela sugestão. Beleza? Abração, pessoal.